essa apresentação. Muito bem, a gente vai dar, então, sequência à nossa programação. Chegou a hora do nosso economista, ele que é titular de Economia, professor da Universidade Federal de Pernambuco, colunista do Diário de Pernambuco, e vai trazer para a gente o tema do nosso encontro: Tendências e Perspectivas Econômicas para o Cabo de Santo Agostinho e entorno. Recebam com muito carinho Écio Costa. Só lembrando que, ao final, nós teremos um espaço para interação com o público, a depender do nosso tempo aqui disponível. Écio, fique à vontade a partir de agora. Bem, obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Queria iniciar a minha fala agradecendo o convite, né, do FEComércio, mas também do Sindlojas aqui do Cabo, né, cumprimentar a pessoa do nosso presidente Bernardo, Guilherme, e também dar um abraço aqui para Eduardo, né, que a gente já vinha conversando aí de outros, até de outro evento, né, da própria PES no ano passado, e eventualmente a gente deve ter aí um encontro, né, futuro aí promovido pelo grupo do Shopping Costa Dourada. E vendo as premiações, a entrega de placas aqui, eu, de certa forma, eu me identifico também com vocês. Tá? Eu sou lojista também. Alguns não sabem, mas eu sou lojista, e sou lojista de shopping, inclusive. Né? Lá no Shopping Recife, eu tenho uma franquia. Na realidade, eu já tive em 3 shoppings. Eu já tive no Guararapes, no Recife e no Tacaruna. E então eu sinto muito as dores do dia a dia, né, do negócio, que a maioria de vocês. Quantos lojistas tem aqui? Levanta a mão, por favor. Certo. Então, compartilho com vocês desse dia a dia, dessa dificuldade que é ser um pequeno empresário, né? Porque o grande empresário tem toda uma série de departamentos para ajudar, mas o pequeno empresário, ele muitas vezes é o eu-presário, né? Ele termina fazendo de tudo um pouco, né, para poder sobreviver com o seu negócio. E, na época da pandemia, foi, então, acho que o maior desafio de todos, né, pelo menos que nós passamos. Nós temos operação desde 2005, e realmente foi o cenário mais difícil de todos. Então, para quem não me conhece, eu sou professor de economia, professor titular de economia lá da UFPE. Tenho uma carreira acadêmica aí já de vários anos. Eu sou professor desde 2002, então já publiquei muitos artigos científicos, já participei de vários congressos nacionais e internacionais. Tenho ex-aluno meu aqui na plateia também acompanhando, né? E sempre tive muito atividade acadêmica, mas aplicada na prática, né? Começa pelo meu PhD em Economia Agrícola e Aplicada. Então, eu sempre procurei trazer a academia, a ciência, para próximo da realidade do nosso dia a dia. Até porque existe muito aquela crítica, né, que existe um distanciamento entre a academia e a sociedade. E eu procuro retirar ou diminuir, pelo menos no que eu faço, esse distanciamento. Há um bom tempo já eu sou economista-chefe lá do LIDE Pernambuco, do Sistema LIDE Pernambuco. Também, como já mencionado, colunista da CBN Recife, Caruaru, Grande Rio FM, Diário de Pernambuco. E já tive diversos trabalhos com instituições como o SEBRAE, a FIEP, FAEP, né, Sindilec, ASPA, Sindipesca, Sindicombustíveis, e assim vai. Bernardo, FEComércio, a gente ainda precisa conversar aí para fazer algum estudo para vocês, mas já atuei bastante em outras federações, como eu mencionei, a própria FIEP e a FAEP. Falando um pouco da minha empresa, rapidamente, a SEDES Consultoria e Planejamento, do qual sou sócio fundador, está completando esse ano 20 anos. Né? Então, a gente já está no mercado há bastante tempo. Começamos lá atrás com os projetos de viabilidade econômico-financeira para captar recursos junto ao Banco do Nordeste, mas a coisa foi se ampliando e a gente desenvolve também planos de negócios, estudos econômicos sociais,
análise e assessoria para a implantação de novos negócios, a parte de valuation de empresas, incentivos fiscais como Prodep, Sudene, captação de investidores, e aí também com a experiência que eu tenho de franquias, a gente termina também formatando franquias. Já tivemos algumas franquias aí que nós tivemos o prazer de formatar. Esses são alguns dos clientes para quem a gente já prestou consultoria. Só de projetos aprovados no Banco Nordeste são mais de 600 projetos, tanto de pequenas empresas como de média e grandes empresas, né, projetos de diversos valores. Então, vamos agora falar do nosso tema, né? A questão de como que a gente vê o cenário econômico, de mercado, para o Cabo de Santo Agostinho, para a região do entorno, para Pernambuco e também para o nosso país. E não dá para falar de todos esses entes que eu mencionei, né? Município, região, estado, país, sem a gente começar por uma análise do cenário externo. A gente começa do cenário externo e vai descendo, né, para chegar até a nossa região. Por quê? Porque, diferente de décadas atrás, o que acontece lá fora repercute aqui dentro, certo? E repercute bastante. Vocês puderam ver isso com a pandemia lá atrás e com os efeitos que vieram na economia durante e após a pandemia, certo? Então, eu começo falando pelo assunto mais relevante que tivemos no ano passado, está completando um ano agora, que foi a invasão russa à Ucrânia. Quando a gente achava que a pandemia tinha acabado, né, que iríamos voltar a ter uma certa normalidade, no ano passado, não sei se vocês lembram, em fevereiro, março, finalmente a gente não precisava mais usar máscara, não era obrigatório usar máscara, e aí isso, na minha opinião, a máscara traz uma questão psicológica muito forte em termos de libertação. Né? Você diz, olha, eu não preciso usar mais máscara, eu agora posso ir para onde eu bem entender. Né? Claro, tem ainda alguns setores que permaneceram, o de saúde, por exemplo, permaneceu utilizando. Né? Mas isso foi, de todo jeito, para quem lida com comércio, com serviços, isso foi algo bastante importante. Isso aconteceu mais ou menos em fevereiro para março. Aqui, o estado de Pernambuco foi um dos mais tardios, né? Outros estados já se adiantaram nisso. E aí eu estava naquela, a economia agora vai crescer bem mais, né? A gente vai ter mais tranquilidade. Aí veio a invasão russa à Ucrânia. Né? E, assim, muitos até pensavam que isso já invadiu a Crimeia há algum tempo atrás, isso não vai dar em nada. E o próprio Putin, um aviso antes, eu gosto muito de utilizar memes, tá, para explicar a economia, explicar questões de mercado. Uma coisa que o brasileiro é campeão mundial é na produção de memes. Né? Acontece qualquer coisa, meia hora depois já tem meme aí circulando nos grupos de WhatsApp da gente. E como eu sei que a economia é uma coisa muito chata, eu confesso, é muito chato, você tem que gostar muito para poder fazer, por exemplo, o que eu fiz. Foram 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado, mais 4 anos de PhD e mais 1 ano de pós-doutorado. Você tem que realmente gostar muito. Quem não gosta, a gente tenta usar um pouquinho de memes para facilitar um pouco a vida e o entendimento. E esse meme ele mostra bem isso. O Putin achava que ia estourar o balão da Ucrânia, né? Aqui representado pelas cores da bandeira da Ucrânia. Só que aí o que é que aconteceu? Começou a questão da invasão e o balão que estourou inicialmente foi o de Putin. Né? Houve uma forte retaliação do mercado, de políticos da União Europeia, dos Estados Unidos, com relação a essa invasão da Ucrânia. E uma série, né, de consequências econômicas surgiram a partir daí, né, com retaliações, né, principalmente os bilionários russos
e aos principais negócios da Rússia. Certo? Então, essas sanções econômicas prejudicaram inicialmente o Putin, e não sei se vocês viram, mas contas bilionárias foram congeladas, iates foram confiscados, e se parasse por aí, estaria até bem. Né? Isso aqui são algumas das sanções econômicas, mas o problema é que as sanções econômicas foram num ponto muito importante que move a economia mundial. A Rússia é um dos maiores exportadores mundiais de petróleo e também de gás natural. Então, os países retaliaram fazendo as sanções econômicas, mas isso terminou trazendo uma consequência negativa para eles próprios, porque o preço do petróleo simplesmente disparou, né, por conta disso. Para vocês terem uma ideia, esse vídeo aqui ele mostra a produção mundial de petróleo de 2002 até 2022. Né? Começando aí em 2002, vejam que a Arábia Saudita, o principal produtor, mas a Rússia está sempre entre os maiores. Os Estados Unidos também, com destaque. O Irã, ele sobe e desce bastante. O Brasil tem uma certa relevância aqui, né? Ela tende a subir com o tempo, mas veja que a Rússia, né, sempre, ou em primeiro, ou em segundo, sempre entre os maiores produtores mundiais. Em determinado momento, você chega ao óleo de xisto, lá dos Estados Unidos, e a produção começa a subir bastante lá nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos é um dos maiores consumidores mundiais de petróleo. Então, não muda muito a configuração. E veja, 2017, a Rússia lá na frente, né, junto com os Estados Unidos e a Arábia Saudita. O Brasil começa a ganhar algum destaque também, né, entre os maiores produtores, tá? Mas, chegando em 2022, você vê que a Rússia é entre os maiores. Né? Então, hoje, é o terceiro maior produtor mundial de petróleo, segundo maior produtor de gás. Você não tem substitutos no mercado. O mundo vinha numa tendência de ESG, né, e de você mudar para tirar o combustível fóssil para fontes alternativas. Então, você tem uma série de desinvestimentos nesse mercado e, de uma hora para outra, o maior produtor, o terceiro maior produtor mundial, não pode mais exportar. Né? Então, teve toda uma confusão internacional por conta disso. O Brasil sofreu pressões políticas muito fortes para mudar a política de preços, porque o preço aqui chegou aos R$10 em alguns lugares, vocês devem lembrar disso. Isso teve um impacto inflacionário muito grande no Brasil e no resto do mundo. Tá? Porque aí você tem, na Europa, os países ricos começaram a gastar mais para subsidiar o consumo de combustível. Mas no Brasil a gente não tem essa gordura toda para estar gastando com combustíveis. E o resultado foi, né, de uma inflação mais alta. Essa tabela aqui ela mostra justamente o impacto disso nas economias mundiais. Você tem, está em inglês, mas eu vou traduzir, tem os países aqui, as principais economias, tem a taxa de juros do Banco Central dos países hoje e a inflação, né, acumulada de um ano. E aqui é interessante a taxa de juros real da economia e qual foi o último movimento. Tá? Então, isso aqui foi atualizado 23 de março, mas não mudou muito de lá para cá. A maioria das economias elevando suas taxas de juros. Certo? O Brasil, sua última elevação também aconteceu, mas foi em 22 de agosto. Mas você tem vários países, como os Estados Unidos, né, que aumentaram agora em março. Então, você vê que essa questão do petróleo trouxe inflação, e aí os países começaram a elevar suas taxas de juros para justamente controlar a inflação. Mas isso tem uma consequência. A economia ela começa a diminuir o seu ritmo em todo o mundo. Né? E aqui um destaque, né, que aí muita gente reclama, é que você tem aqui no Brasil, dentre esse grupo aqui, a maior taxa de juros real do mundo. A gente tem uma taxa de 13,75, com inflação
que acabou de sair o IPCA de 4 e pouco. Então, nossa taxa de juros real está muito alta e a gente está sentindo realmente a economia dando essa freada. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante aqui na nossa conversa. A gente terminou 2022, o Brasil com a sexta menor inflação do G20. Né? Aqui, terminou 2022, né? A Argentina já está até maior que isso, mas ela terminou com 95%, Turquia com 64%, e veja, né, os demais países, economias importantes como Estados Unidos, com 6,5%, Alemanha com 8,6%. Isso não é comum para esses países. Né? Esses países têm inflação normalmente de 2%, 3% já está alto. Né? É uma inflação que é mais comum no nosso país. Né? Você tem uma inflação de 6%, 7%, menos que isso. E aí a inflação ela, começou a ceder antes aqui no Brasil, né? Mas ela já esteve bem mais alta, como eu vou mostrar aqui mais à frente para vocês. Para vocês terem uma ideia, de janeiro de 2021 para cá, você teve toda essa movimentação, né, da inflação dos países. Veja que a Argentina estava com a inflação de 40% e subiu. Né? O Brasil, 8%, chegou aos quase 13%. Estados Unidos vai subindo também. Né? Então, isso é antes da invasão russa à Ucrânia. Né? Agora vem a invasão russa à Ucrânia. A inflação começa a disparar na maioria das economias. O Brasil aqui já vai em 11,8%. A União Europeia, quase 10%. Né? A Alemanha também 10%. Então, você vê que e aí você chega agora em fevereiro de 2023, né, com 102% na Argentina, na Turquia 55%, né, Rússia 11%, União Europeia 9,9%, Estados Unidos 6%, mas deu uma caidinha agora, e o Brasil também 5,6%, deu uma caidinha agora no mês de março. Né. Então vejam que a inflação ela exerceu, né, um papel determinante aí na preocupação das economias em reduzir o seu ritmo, certo? Esse dado é dessa semana. Né, a inflação nos Estados Unidos agora está em 5%, mas vejam, como eu mostrei, chegou aos 9,1%, maior nível desde novembro de 81. A gente está falando de mais de 40 anos. Né? E, por conta disso, eles elevaram a taxa de juros para os atuais 5%, que também é o maior patamar desde agosto de 2007. Aí começa a ter uma influência na questão brasileira. Se lá está 5%, né, aqui está 13,75%, a gente tem que acompanhar, tem que analisar o que está acontecendo lá, porque traz impactos aqui dentro. A gente não pode baixar de vez a taxa de juros aqui sem acompanhar o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Porque se você baixar muito a taxa de juros aqui, enquanto lá estiver alta, Daniel acompanha bem isso no mercado financeiro, você tem uma debandada de recursos da economia, e o dólar dispara por conta disso. Então, você tem que monitorar o que está acontecendo. Mas ontem saiu uma notícia muito boa. Justamente essa inflação, esse dado foi de ontem, caiu para 5%, e a tendência lá nos Estados Unidos agora é que a inflação esteja convergindo. Então, lá há uma preocupação da desaceleração econômica, da mesma forma que aqui, e os analistas, aí Daniel me corrija se eu estiver errado, os analistas já estão prevendo que na próxima reunião de maio do FONC, que é o Copom de lá, né, o Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, já baixe essa taxa de juros por lá. A pressão lá também é muito grande. Veja que não só tem pressão aqui. E isso acontecendo lá, como a nossa inflação também vem cedendo
e o dado do IPCA dessa semana, referente ao mês de março, mostrou também uma queda, você tem mais liberdade, né, como Banco Central, para começar antecipadamente a redução da taxa de juros. Isso a gente tem que estar acompanhando muito de perto, porque quem lida com comércio sabe que afeta diretamente no seu dia a dia. E não é uma taxa de 13,75 ou de 12 que vai fazer grande diferença, mas é o sentimento por trás da coisa. Certo? Quando você tem a taxa muito alta, o consumidor fica mais assustado com o que vai acontecer, preocupado com o seu emprego, e as empresas que fornecem crédito, elas também ficam preocupadas, achando que a economia vai desacelerar demais e você, comerciante, não vai ter condições de honrar com o compromisso. Ou você, comerciante, ou o seu consumidor. Então, veja que é tudo uma questão de sentimento, né? E a gente tem que estar acompanhando para saber que rumo isso vai tomar. Não dá para falar de mundo sem falar de China, até porque interfere até aqui no porto de Suape, né? Você teve uma economia que cresceu pouco nos padrões chineses, né? Cresceu 3%. No ano passado, eu vim até nessa aposta, né? Será que a China vai crescer menos que o Brasil? Quase aconteceu, né? A China cresceu 3%, o Brasil cresceu 2,9%, praticamente a mesma coisa, mas a China é um tamanho muito maior de economia. E a previsão para esse ano é agora, né, de crescimento de 5,5%, é melhor que do ano passado, mas ainda é um pouco baixo para o padrão chinês. Se você olhar aqui os anos anteriores, 9,6%, o mais baixo em 2019, 6%, onde aqui a pandemia, eu acho que já de forma meio disfarçada, vinha impactando aquele país, né? Mas aí tem essa previsão de uma melhora, e apesar dessa desaceleração mundial com as taxas de juros altas, a China é um caminho aí que pode retomar a economia via demanda, né? E aí demanda, as exportações brasileiras terminam aumentando, e onde nós estamos aqui com um porto que tem uma relevância internacional importante, termina impactando bastante, né? Então, a gente tem que acompanhar o que está acontecendo lá com a China. Agora, falando de Brasil, e aí, como eu disse, eu gosto de colocar um pouquinho de memes para a gente suavizar um pouco, né, a apresentação dos números que eu estou fazendo. A gente passou no ano passado, a gente tinha uma expectativa no início do ano, eu não, mas muitos analistas, de que a economia ia crescer 0,5%. Vocês se lembram disso? E eu dizia, mas espera aí, como que vai crescer 0,5%? O setor de serviços, que representa mais de 70% do PIB no Brasil e aqui em Pernambuco também, ainda não se recuperou, né? Como eu falei, a questão das máscaras foram retiradas em fevereiro para março. Esse setor ainda vai retomar. E, de fato, isso aconteceu. E aí, ao longo do ano, a economia foi despiorando, né? Ela foi melhorando, né, com os seus indicadores. E aí, interessante, todo dia eu tenho uma pauta, né, que aí eu falo no rádio, escrevo um artigo, coloco no meu podcast. Guilherme até estava me dizendo ali, está no meu grupo de WhatsApp, então todo dia ele recebe esse conteúdo. E aí você vai lá nas fontes, né, para ver o que é que está acontecendo. Vou também no IBGE, mas nas mídias. E aí você via muito, eu acho que alguns de vocês devem ter recebido esse vídeo, via muito o que o Emílio Surita, aqui do Pânico, relata. Essa é a atenção. G1, Samidana também, lá do Jair. As manchetes. G1, Brasil melhora acesso à escola, mas ainda precisa superar desigualdade, aponta OCDE. Desemprego recua para 9,5%.
mês em julho, mas número de informais é recorde. Itaú eleva PIB para 2% em 2022, mas alerta para desafio fiscal relevante. Emprego surpreende em maio, mas dúvidas persistem. Brasil tem menor taxa de homicídios em uma década, mas está entre os 10 países mais violentos do mundo. Brasil volta ao 6º lugar em investimentos no mundo, mas retomada é parcial. Brasileiro consegue mais emprego com carteira assinada, mas está ganhando 9% menos. Isso é lindo. A economia. 9% a menos. Então propõe outro dia cortar 9%. A economia parece melhorar, mas e o ano que vem? Essa é boa. Joga prêmio hipotético. PIB cresce, mas não alivia perspectivas para Bolsonaro. Brasil melhora em ranking de inovação, mas não por mérito próprio. Não tem nada. Pois é, isso era o meu dia a dia. Tudo que eu pegava de manchete aí de mídias para fazer o meu artigo, o meu comentário, tinha esse mas. Eu acho que vocês devem ter visto muito disso também, né? E, felizmente, a economia foi melhorando, né, ao longo do ano. Então, a gente teve indicadores aí muito importantes, como eu vou até mostrar para vocês. E agora veio 2023. Novamente, outro vídeo do Emílio Surita. Agora, a economia não está mais despiorando, ela está desmelhorando. Bancos projetam que o Brasil pode fechar 2023 em recessão, mas isso pode não ser o fim do mundo. Lauro Garden. Lula acertou sobre o BNDES, apesar de ter errado. Aí eu queria ter a prova. Essa é a melhor... Pois é, pessoal, vocês têm que tomar muito cuidado com o que vocês leem, né? O que é que eu recomendo? Eu não sou jornalista de profissão, então posso até falar mal à vontade aqui deles, mas eu sou meio que um jornalista de adesão, né? De um tempo para cá, eu virei fonte para muitas entrevistas e também com essas colunas que eu tenho, né? Mas aí o que é interessante, eu pego meus conceitos da economia, converso muito com os empresários, né? Vivencio também, sinto na pele o que os empresários estão passando e faço os meus comentários, a minha análise sobre o que vem pela frente, certo? E aí eu sempre leio de diversas fontes. E é isso que eu recomendo para vocês. Leiam o que eu estou escrevendo, claro, mas leiam também N fontes e tirem suas próprias conclusões, né, do que vem pela frente, do que está acontecendo. Tá? Porque toda mídia, todo meio de comunicação tem o seu viés, tem o seu posicionamento. Muitos não revelam, né? Alguns revelam. Então, é importante a gente acompanhar isso de perto. Agora, falando de economia aqui no Brasil, a gente vem nesse processo de elevação da Selic. A Selic foi derrubada aos 2% no auge da pandemia. Nesse momento aqui, não sei se vocês lembram, mas a gente teve deflação na economia brasileira. Tá? A economia estava realmente parada com a pandemia, todo mundo em casa, todas as lojas fechadas, delivery para quem já tinha, estava indo mais ou menos bem, quem não tinha estava correndo desesperado para poder implantar na sua loja. Eu levantei a mão porque eu sou um desses, e a coisa muito feia. Então, a Selic foi lá para baixo. No mundo inteiro, a gente tinha realmente juros negativos acontecendo para poder a economia sobreviver. Só que aí veio em seguida a inflação, como eu mencionei, e o nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele se antecipou num processo de elevação das taxas de juros. Esse processo se finalizou em agosto do ano passado, veja aí, no auge da campanha eleitoral, né, a gente está falando de agosto do ano passado, e vem se mantendo até hoje, para justamente acompanhar o movimento da inflação, para que ela converja, né, para que ela venha a convergir
com o nosso alvo, né, a nossa meta da Selic para esse ano. Tá? Então, agora, essa semana, no acumulado de 12 meses, pela primeira vez está dentro do teto, está abaixo do teto da meta, e agora a gente pode talvez começar a respirar. O dólar ele vem tendo esse comportamento, né? Após a pandemia ele disparou, né? Saiu da casa aqui dos R$4, chegou a 5,60, quase muito próximo dos R$6, e vem se mantendo mais ou menos nesse patamar, com alguns momentos onde fica abaixo dos R$5. Isso aqui acontece porque você tem saldos comerciais muito positivos da balança comercial. Você exporta... No ano passado, a gente bateu recorde. Mês de março, a gente bateu recorde novamente, exportando muito mais do que importa. Então, quando você exporta, os dólares entram na economia, você vai converter para real, o real se valoriza. Além disso, a Selic a 13,75 atrai muitos investidores internacionais para comprar títulos brasileiros que são vendidos em reais. Então, isso derruba o dólar. Agora, quando os nossos políticos falam besteira, aí o dólar sobe de volta. Isso aqui foi um momento no governo Bolsonaro, onde o dólar ficou abaixo de R$5. E aí, não sei se vocês lembram, né, daquelas afrontas ao STF e tal, você tem mais insegurança, o dólar sobe de volta, certo? E a mesma coisa acontece também no atual governo. Toda vez que o governo bate no Banco Central, que ele vem com medidas muito fora do padrão, você tem um risco maior, você tem mais incerteza e o dólar sobe de volta. Tá? Então, são vários fatores que terminam, né, impactando no câmbio. E aí muita gente vem perguntar, Écio, como é que o câmbio fecha o ano? Eu disse, meu amigo, faça isso comigo não. Pergunte qualquer coisa, mas não me pergunte qual é o câmbio, qual é a previsão do câmbio. E aí, falando de Selic, né, tem quem é mais aqui da antiga, como eu, deve lembrar da abertura do Domingão do Faustão, e a Selic é justamente o Domingão do Faustão, só faz crescer. Palavrão vocês não viram não, tá, pessoal? Pois é, Selic esmagando você, né? E em tempo de Selic alta, com crédito restrito, fica tudo mais difícil, né? Mas eu espero, numa próxima palestra que a gente vai ter aí da FEComércio, que eu já tire esse vídeo, que eu não aguento mais ver esse vídeo também de Selic nas alturas, né? Acredito que esse movimento está para começar a acontecer. Para que isso aconteça, a gente tem que estar olhando justamente a evolução do IPCA. Como eu mencionei, aliás, isso aqui já é mais atual, você tem esse mês de março, 0,71% de elevação, esse dado saiu antes de ontem, o acumulado de 12 meses foi para 4,65%, então esse de 0,71 substituiu 1,62 de março do ano passado. Então, você tem essa queda. É um direcionamento importante, né, mostrando que a gente tem essa tendência aqui acontecendo. A gente chegou a 12,13%
em abril do ano passado e vem caindo. Esse aqui era 5,60 antes desse dado, né? Agora está em 4,65, caiu ainda mais, mostrando essa convergência do IPCA. Só que tem uma preocupação. Toda vez que entra um mês, sai um mês. Nesse mês foi bom. Entrou 0,71, substituiu 1,62. Mas e no segundo semestre? Isso aqui, vocês lembram que foi isso? Isso foi aquela medida do governo para limitar o ICMS dos combustíveis a 18%. A gente teve deflação 3 meses seguidos por conta disso. Quando vier os meses de julho, agosto e setembro, a gente vai estar substituindo meses de deflação por meses com inflação. Então, essa inflação ela sobe de volta. Olha só que dificuldade para o presidente do Banco Central, né, baixar a taxa de juros quando uma observação simples como essa já compromete essa análise para o final do ano. Né? Sim, sim. Aqui também. Já dá uma subida. Aí, meu aluno Bernardo aqui. Não, brincadeiras à parte, muito bem colocado, Bernardo. Aqui você já tem essa preocupação. Né? Então, olha a dificuldade. Mas o Banco Central ele também olha o núcleo da inflação. Né? O que é o núcleo da inflação? São alguns componentes que não têm variação muito volátil. Esse núcleo ele vem cedendo. Então, estou na torcida para que o Roberto Campos Neto esteja, e sua equipe, que não é ele só, né? Tem todo um grupo, né, que estuda isso constantemente, para que na próxima reunião a gente já possa ver realmente uma redução da Selic, porque é uma situação bastante complicada. Mas também a inflação é o pior dos males. Né? E ela afeta justamente mais ainda o mais pobre do que a classe média alta. O IGPM, esse sim, já mostra algo bastante importante. Né? O IGPM é utilizado no contrato de aluguel, né? É o que a gente mais se lembra de analisar, mas o importante é que o IGPM ele é uma combinação desses 3 índices. Você tem o IPA, que é o Índice de Preço ao Atacado, o IPC, que é equivalente ao IPCA do IBGE, e o INCC, que é de construção civil. Os pesos, 60, 30 e 10. O IPA ele vem mostrando uma queda muito grande. E eu acompanho muito esse índice porque é o índice de preço do atacado. É o que acontece lá antes de chegar no varejo. E ele vem cedendo bastante. Então, significa que essa inflação lá do atacado, essa desinflação ou redução da inflação, vai chegar lá na ponta no varejo. Certo? Então, isso é um indicador importante para que a gente tenha redução da nossa taxa de juros. Falando de crescimento da nossa economia, o dado mais recente é o do último trimestre de 2022, né, do encerramento do ano. A gente cresceu 2,9%, como eu disse, um pouquinho abaixo da China. A gente teve uma queda de 3,3% com a pandemia, depois uma recuperação para 5% e um novo crescimento de 2,9%. Inclusive, esse dado aqui foi melhor do que a crise, né, sofrida lá no período Dilma. Né? Aí, aquela brincadeira, né? Dilma conseguiu ser pior que a pandemia. Né? Mas a gente não caiu tanto. Agora, analisando trimestre por trimestre, você teve um crescimento muito forte no primeiro trimestre, 2022, e depois esse crescimento foi cedendo, e o quarto trimestre a gente encerrou em queda. Isso mostra uma desaceleração da economia brasileira. O primeiro trimestre desse ano, a gente só vai ter o dado, acho que em maio, demora um tempo para que o IBGE divulgue esse dado, mas alguns dados vêm mostrando realmente essa desaceleração, com vários indicadores disso. Você tem o desemprego, voltou a subir, você tem algumas atividades com menor grau de confiança, né?
Então, isso vai mostrando que a economia está indo mais fraca. E também, essa mudança de governo federal, muitos empresários retardam a sua decisão de investir. Então, aguardando o que é que vai ser entregue pelo governo, né, pelo ministro da Fazenda, principalmente. Aqui, analisando o PIB, você pode analisar pela ótica da produção, da despesa e da renda, né? Mas, olhando pela ótica da produção e da despesa, esses setores que cresceram mais que o PIB são setores relacionados a comércio e serviço. Então, o ano 2022 foi um ano de recuperação do comércio e, principalmente, do setor de serviços. Pela ótica da demanda, o consumo das famílias foi quem mais puxou a economia. Então, você teve famílias consumindo mais, que representam mais de 60% do PIB, e, pela ótica da oferta, o setor de serviços representa mais de 70% do PIB. Então, isso ajudou a economia brasileira a se recuperar no ano passado. A indústria ficou praticamente no 0 a 0. Na realidade, a indústria vem passando por um processo de desindustrialização no nosso país, que aí precisa de uma reforma tributária urgente, eu vou comentar mais sobre isso. E o agronegócio tem vida própria, né? Só que não representa muito da economia. O complexo do agronegócio representa 25% da economia brasileira, mas o setor agropecuário em si, sozinho, é somente 5%, 6% da economia. Tá? E aí o Brasil fechou 2022 como a 12ª economia mundial, né? Ficamos atrás do Irã, né? Eu até fui conferir esses dados, mas são reais, né? O Irã é um grande produtor e exportador mundial de petróleo, então terminou numa posição melhor que a nossa. A gente precisa melhorar ainda com relação ao nosso posicionamento com as demais economias. E quando você vai olhar o PIB per capita, aí é que a gente ainda precisa realmente melhorar. Se vocês forem olhar aqui, de 1980 a 2026, você tem a evolução do PIB per capita. Veja que a Venezuela já teve o maior PIB per capita. A Argentina, depois o Uruguai também fica alternando. O Brasil, com suas crises, sobe e desce bastante. A Argentina ela começa a ter sua própria crise, né? E aí começa a perder, né, sua relevância. O México sobe bastante, o Chile se torna um grande destaque, com grandes, importantes reformas que eles fizeram econômicas por lá. Estamos aqui já em 2012, e isso o Banco Mundial e o FMI fazem uma projeção até 2026, né, do comportamento do PIB per capita dos países. O PIB per capita é o PIB dividido pela população, né, que é um indicador de qualidade de vida. Então, vejam que o Chile, Uruguai, Panamá, Costa Rica, México, República Dominicana, a Argentina, na projeção do FMI, ainda melhor que o Brasil, mas isso certamente está sendo revisado, né, porque a Argentina vem passando por uma crise muito grande e a população tem empobrecido bastante ao longo dos anos. Falando agora de Pernambuco, você tem uma economia que depende muito do setor de serviços. Se no Brasil 70% do PIB é do setor de serviços, aqui é maior ainda, é 75%. E, novamente, a agropecuária, com seus 5%, né, ficando 20% da indústria. E o dado para 2022, né, enquanto o Brasil cresceu 2,9%, Pernambuco cresceu somente 0,7%. Tá? Foi um crescimento muito baixo para, justamente, uma economia que tem um setor de serviços com mais de 75% do seu PIB. E o que foi que eu falei? A economia brasileira, no ano passado, teve uma recuperação do setor de serviços, não foi isso? Então, a mesma coisa deveria acontecer aqui também, de maneira bastante forte. Você tem uma recuperação do setor de serviços da economia pernambucana. Mas, quando a gente olha, né, em termos de crescimento,
O setor de serviços teve um crescimento somente de 1,2%, enquanto que no Brasil o setor de serviços cresceu 4,2%. Então, a gente precisa melhorar, né, as nossas condições econômicas, de mercado, para atrair mais investimentos, atrair mais negócios e podermos crescer mais. A indústria ela caiu 2,6% aqui no estado de Pernambuco no ano passado. A agropecuária cresceu mais de 6%, mas ela representa, como está dizendo, 5,3% da economia. A indústria, 20,7%, e o setor de serviços, 74%. Tá? E se você olha ao longo dos anos, aqui está o auge da pandemia, quando a economia pernambucana e brasileira, no segundo trimestre de 2020, ambas caíram mais de 10%. Brasil é a linha verde, Pernambuco é a linha azul, são dados, né, do CONDEP, FIDEM e do IBGE. Você tem, quando você olha, Pernambuco sempre com um desempenho abaixo do desempenho do Brasil. Então, está sendo difícil, nesses últimos anos, para a economia pernambucana se recuperar e manter, né, pelo menos um desempenho igual ao da média nacional, quando a gente deveria, na realidade, estar até crescendo mais que a média nacional. Quando a gente olha, novamente, dados do IBGE, comparando o PIB de Pernambuco na sua evolução de 2002 a 2020, que são os dados mais recentes do IBGE, por estados, Pernambuco caiu, né, da 10ª para a 11ª maior economia, né, do nosso país. O Ceará caiu de 12º para 13º e a Bahia manteve o 7º lugar. A gente sempre está comparando, né, aqui no Nordeste, Pernambuco com Ceará e Bahia para ver o desempenho de cada um. E quando você olha o PIB per capita, aquele mesmo dado que eu estava mostrando do Brasil, olhando agora para os estados, né, Pernambuco avançou muito pouco, né, de 2002 para 2020, mantendo-se aí como o 20º PIB per capita do país. Dos 26 estados, mais o Distrito Federal, fazendo 27, nós temos o 20º maior PIB per capita. Isso é muito baixo. É um estado pobre, exatamente. A gente precisa melhorar isso. A gente precisa fomentar negócios para melhorar isso. E aí vem justamente os desafios que podem ser também oportunidades, né, para Raquel Lira aí como governadora. Desafio. Você tem segunda maior taxa de desemprego do país, 14,2%, somente abaixo da Bahia, que tem 15,4%. A gente já esteve até em primeiro lugar no ano passado, em determinado momento. Baixo crescimento, como a gente viu, perda de protagonismo. Você vê os nossos concorrentes regionais melhor articulados. Falando de porto, inclusive, Pecém tem uma articulação muito forte, né, principalmente na parte de energias renováveis, hidrogênio verde, e assim vai. Eles fecharam uma parceria com o Porto de Roterdã, não sei se vocês sabem disso, e hoje é uma economia mista. Não é mais um porto 100% público. Será que não seria um modelo interessante para a gente estar copiando, né, ou pensando para cá? Infraestrutura de estradas, eu sei que não é dar palestra pedindo desculpa é uma desgraça, né? Mas eu cheguei aqui quase que atrasado porque justamente você só tem um caminho praticamente para chegar aqui. E aí tem um container virado do outro lado da BR, mas que os curiosos ficam parando do meu lado para olhar e o trânsito enorme para poder chegar aqui. O pessoal do FEComércio me ligando de 2 em 2 minutos e eu desesperado tentando chegar. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Infraestrutura de água e esgoto muito precária. De acordo com os dados estatísticos, nós temos apenas 30%
de esgoto tratado, é muito pouco. E baixo investimento em habitação. Certo? Então, muitos desafios. Se for olhar aqui, ó, Ceará, Bahia, Pernambuco, os investimentos, né, como percentual da receita corrente líquida, você vê o Ceará com investimentos mais altos, Bahia também, Pernambuco mais baixo. É importante, o governo anterior entregou o Caixa com uma capacidade de endividamento, né, o CAPAG, Décio Padilha falava isso o tempo inteiro, isso é bom, mas a gente não pode também só se endividar, né? A gente tem que ser competitivo para atrair o investimento privado. Certo? Como eu disse, investimento privado em concessões, por exemplo. Né? O arco metropolitano é algo fundamental. Né? Por que não fazer concessões ou privatizações, como eu mencionei, o Porto de Suape? Eu vou levar porrada depois de Guilherme. Se bem que ele pensa um pouco também nesse mesmo formato, né? Nosso atual secretário de Desenvolvimento Econômico. Mas tem aí Compesa, Suape, são oportunidades. Guilherme Cavalcante. Transnordestina, que é uma discussão importante. Tá? Eu acho que é melhor eu terminar e no final a gente debate. Tem oportunidades de investimentos. Né? Ano passado, aqui em Ribeirão, eu consegui, junto ao Banco Nordeste, um financiamento para um projeto de mais de 100 milhões de reais para uma unidade, né, aqui pertinho. Vejam que eles têm visão regional, né, pensando aqui na nossa região. E tem outras oportunidades aí que podem ser desenvolvidas também. Tá? O interessante é que, se só olharem aqui, esses são os governadores eleitos, né, e quem que eles apoiaram. Então, essa parte aqui apoiou Lula, essa parte apoiou Bolsonaro, Rio Grande do Sul, Sergipe e Pernambuco ficaram isentos, o que foi bom, né, para Raquel Lira. Porque, se você for olhar o histórico, desde quando Eduardo Campos resolveu se candidatar à presidência, que a gente se tornou oposição. Não sei se vocês lembram disso. Então, Dilma tirou logo a administração do Suape daqui, né? E, desde então, sempre foi oposição. Com Temer foi oposição, com Bolsonaro foi oposição. Então, agora você vê que há uma oportunidade, né, de um alinhamento, de não ser oposição. Isso é bom para a gente. Né? É um presidente de Garanhuns, né, pernambucano, então isso pode ajudar a nossa economia também. Certo? Precisa utilizar isso, tem que usar as cartas que você tem na mão, não é verdade? E, claro, isso traz impactos importantes aqui na nossa economia, né, tanto a nível de Estado como regional. Falando um pouco sobre emprego, estou me enganchando aqui, deixa eu começar para cá. Eu costumo dizer que o Brasil tem dois Brasis. Né? Tem o Brasil do emprego formal e o Brasil do emprego informal. E a gente teve uma recuperação importante do emprego formal. Ele, em 2021 e 2022, você teve 2,7 milhões de saldo acumulado em 2021 e 2,04 milhões em 2022. Então, isso foi muito bom para a recuperação. Mas vejam que esse dado aqui ele começa a deteriorar, né, olhando os meses de dezembro, mas aqui em cima também um pouco, mas principalmente dezembro. Dezembro de 2022, as demissões que normalmente acontecem, no comércio principalmente, né, foram muito maiores nesse dezembro de 2022 do que nos meses anteriores. E aí você tem uma retomada, né, com um número aqui que foi menor do que também a retomada de fevereiro dos anos anteriores. O que é que está acontecendo? A taxa de desemprego, que ela vinha caindo dos 14,5%, que foi o topo, em janeiro de 2021, ela encerrou 2022 com 7,9%, a taxa de desemprego voltou a subir. Isso é preocupante. Janeiro foi de 8,4%, e fevereiro
a gente encerrou fevereiro com 8,6%. Esse aqui é o dado do IBGE, ele é mais completo, porque ele pega o emprego formal e o emprego informal. Tá? Então, esse é um dado que preocupa, mostrando que a nossa economia voltou a ter elevação da taxa de desemprego, né, desde janeiro de 2021, que a gente vinha nessa trajetória de queda. O que é que a gente teve no passado aí, né, que são importantes, essas reformas são importantes para a nossa economia? A gente teve lá em Temer a reforma trabalhista, a imposição do teto de gastos, a reforma da Previdência no início do governo Bolsonaro, isso aqui que é muito importante, a Lei da Liberdade Econômica, que facilita os nossos negócios, inclusive, para você pegar um alvará, para você renovar licenças. A Lei da Liberdade Econômica facilitou muito a vida, né? Pernambuco assinou essa lei, o município de Recife também assinou, Cabo de Santo Agostinho também assinou, mas em Pernambuco só tem 14 municípios que assinaram essa Lei de Liberdade Econômica. Eu, como eu disse, eu sou economista-chefe do LIDE Pernambuco e eu presido um comitê de competitividade e desburocratização lá. E a gente está desenvolvendo um trabalho para que o número de municípios que assinam essa Lei de Liberdade Econômica aumente. 14 municípios são 8% do total de municípios. Minas Gerais tem quase 50% dos municípios. Sabe quantos municípios tem em Minas Gerais? Mais de 800. São muito mais competitivos na hora de atrair algum negócio. Então, a gente precisa trabalhar nisso. A gente teve os marcos do saneamento básico, energia elétrica, gás, teve a privatização da Eletrobras, foi a única grande privatização, e agora a expectativa é com relação às reformas administrativas, essa eu acho que não vai para frente, mas a tributária pode ser muito importante, quer dizer, é muito importante, e pode fazer com que a economia brasileira cresça mais por conta disso, e privatizações a gente não vai ver isso nesse governo. Tá? E, ainda assim, aí mais um videozinho, o pequeno negócio do Brasil sofre com a burocracia e a carga tributária. Né? Mas a gente sobrevive, né? Fica lá pendurado, mas sobrevive. Falando de reforma tributária, é ainda um bicho de 7 cabeças para muita gente. Você tem uma indústria que paga muito, um setor de serviço que paga pouco, um agronegócio que paga quase nada. E a ideia é que você equilibre eles com um sistema de valor adicionado. Então, aqui esse quadro ele mostra mais ou menos quem vai pagar menos, quem vai pagar mais. Tá? Então, por exemplo, automóveis vai pagar 38% a menos com um IBS de 25%. Que o IVA da gente vai se chamar IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, está se falando num patamar de 25%. Então, automóveis vai pagar menos, roupas, cimento, móveis, medicamentos, TV por assinatura. Quem vai pagar mais? Arroz e feijão, escola, antibiótico, clínicas, carnes. Ou seja, quem está em serviços tende a pagar mais, porque hoje paga menos. E a indústria que paga muito vai pagar menos. E aí reverte um pouco essa tendência que eu estava mencionando de desindustrialização da economia brasileira. Também. Você tem os produtos industrializados hoje pagam muito, eles vão pagar menos. E os serviços vão pagar mais. Tá? Só que é uma grande queda de braço. Muito jogo de interesse aí nessa história. O pessoal da indústria está lá só aguardando. Né? Eles são os maiores beneficiários. Mas o pessoal do setor de serviços está reclamando muito. Estão fazendo pressão. Né? Saúde e educação vão ficar mais caros. Tá? Então, já há toda uma negociação para que, de repente, esses itens sejam tratados de forma diferente. Né? E também ainda tem a nossa questão da nossa região. Hoje você tem incentivos fiscais que ajudam a atrair indústrias para cá.
Você tem lá a Sudene, reduzindo o IRPJ em 75%, você tem o PRODEP, tem o PEAP, tem, os outros estados também têm. Quando tiver todo mundo com 25%, como é que vai ficar isso? A reforma ela fala em incentivos, mas ainda não está muito claro como que isso vai acontecer, certo? Então, a gente precisa acompanhar e fazer pressão para que o Nordeste continue tendo um diferencial de atratividade, né, para esses investimentos que vêm para cá. Tá certo? Já há um pensamento do governo que a CNC está com uma pressão muito grande para fazer com alíquotas diferenciadas, porque alguns setores pode chegar a mais de 200% de aumento. Alguns setores de serviço podem aumentar em mais de 200% dos impostos. Então, a gente está em uma negociação, vinha essa semana da CNC, e o próprio governo já está aceitando a fazer alíquotas diferenciadas. Isso. Senão vai quebrar. Quem hoje emprega mais, como você falou, é o serviço. Né? Então, você vai penalizar demais quem está dando emprego. Então, isso ou faz a alíquota diferenciada, ou a situação vai piorar mais ainda. Há 5 setores, né, que vêm sendo estudados para que sejam tratados de forma diferenciada. Tá? Mas isso ainda tem muita coisa pela frente, né, para a gente ver como que isso vai efetivamente acontecer. Esse gráfico aqui embaixo é bastante interessante, que ele mostra que isso são perfis de renda, do mais pobre para o mais rico. O IVA, ou o IBS, como vai ser chamado, ele é progressivo. Hoje, nosso sistema tributário é regressivo. O que é que significa isso? O mais pobre paga mais e o mais rico paga menos. Com esse sistema, o mais pobre vai pagar menos e o mais rico vai pagar mais. Tá? Então, isso é uma reforma importante, porque a carga tributária hoje é muito maior sobre os mais pobres do que sobre os mais ricos. Isso. Aqui, algo também muito importante para a nossa região. Esse é um estudo do Banco Mundial. Usando os dados do auxílio emergencial de 2020, a gente chegou ao menor nível de extrema pobreza, né, de acordo com o Banco Mundial da nossa história. Aqueles R$600 lá de 2020, que virava 1.200 para o casal, né, ele teve essa redução forte em apenas um ano, né, de impacto na nossa economia. E foi muito maior, inclusive, do que os programas que os outros países da América do Sul fizeram. Você teve essa queda muito maior na extrema pobreza no Brasil do que nos outros. Veja que a Colômbia, inclusive, aumentou. Por que eu estou falando isso? Porque o auxílio emergencial, que virou Auxílio Brasil, que virou Bolsa Família, voltou a ser Bolsa Família, é muito importante para a nossa região. Eu mencionei, nosso PIB per capita é muito baixo. A gente tem um nível de pobreza muito elevado. E aqui você pode ver, isso aí foi um estudo que eu fiz, do Auxílio Brasil, o impacto dele no PIB dos municípios e dos estados. Pernambuco tem um impacto de 3,11%, né? Enquanto que outros estados do Sul e Sudeste, o impacto é muito menor. Estados do Nordeste têm um impacto muito maior. Aqui nesse mapa, essas áreas mais escuras, vejam que predominam o Nordeste, são municípios onde o impacto é muito maior. Então, é uma política que a gente precisa continuar defendendo. Aqui no estado de Pernambuco, Cumaru tem um impacto de quase 30% do seu PIB, só com, no caso ali era o Auxílio Brasil, mas isso se repete também com Bolsa Família. Então, é uma política que a gente tem que estar permanentemente defendendo, né, porque ela é, inclusive, uma questão de sobrevivência para muitas famílias da nossa região. Eu ouvi o prefeito dizer que, na época da pandemia, nunca viu tanto dinheiro correr no município dele com a ajuda do governo. Então, ele disse que bombava, inclusive, sim, o comércio do microempresário lá. Isso. Tem uma historinha aí, um parêntese que eu vou fazer. Eu fiz esse estudo, eu consegui os dados do Ministério das Cidades no auge lá da pandemia, e aí fiz o estudo comparando com o PIB. E a coisa,
teve uma repercussão nacional, internacional. Eu fiz o estudo, aí eu conheci uma repórter do Valor Econômico, mandei para ela, aí foi capa do Valor Econômico, aí no mesmo dia saiu na Globo News, aí já saiu no Jornal Nacional, aí Bloomberg, lá nos Estados Unidos, Rede Árabe. Foi uma coisa assim espetacular. Eu achava que um professor de economia aqui da UFPE nunca ia dar uma entrevista no Jornal Nacional. Eu apareci mais de 2 vezes lá. E aí, um fato interessante é que um repórter da Veja me procurou. Disse: professor, eu estou fazendo estudo, soube do seu estudo e tal. Qual o município que teve o maior impacto do PIB de todos? Aí eu fui olhar lá, isso era lá no Pará, eu esqueci o nome da cidade agora, mas uma cidadezinha do Pará que teve o maior impacto de todos. Isso no auge da pandemia, a gente está falando em junho de 2020. Eu vou para lá. Eu disse: rapaz, você tem certeza que você vai para lá? Vai que esse meu dado está errado, né? Aí, não, professor, eu vou lá e lhe dou notícia. Isso era uma terça-feira. Aí passou a quarta, chegou a quinta, eu já ficando preocupado, né? O que é que aconteceu com o repórter da Veja? Aí eu mandei uma mensagem para ele na quinta, no final do dia. E aí, fulano, tem alguma notícia? Aí ele: posso lhe ligar? Aí eu disse: ixi, lá vem bronca. Aí, não, pode. Aí ele ligou: professor, olhe, a cidade mudou completamente. O que você está me dizendo? A cidade mudou completamente. É um canteiro de obra em todas as casas. O dono do açougue já está abrindo uma farmácia. Aí você vê como o dinheiro bem direcionado faz um impacto, né? Agora, claro, tem que vir com responsabilidade fiscal. Porque, senão, você tem isso, mas começa a ter inflação, e aí toda essa transferência de renda que você faz é comida pela inflação, né? Então, você tem que ter a política, eu defendo essa política, mas defendo que seja feito com uma responsabilidade fiscal. Aqui outro dado falando do Nordeste, né? A gente tem uma região que cresce menos que os demais países, ou as demais regiões brasileiras, né? Você tem aqui 2021, 2022, o biênio 2021 para 2022. Vejam que o Brasil cresceu mais que o Nordeste, o Sul, Sudeste e o Centro-Oeste cresceram mais. Só o Norte cresceu menos que a gente. Então, a gente permanece como a região mais pobre do país, né, quando você considera o PIB per capita, e um programa como esse do auxílio do Bolsa Família, como é chamado agora, é fundamental. O que esperar do governo Lula, né? Esse quadro aqui foi um quadro que eu apresentei nas minhas palestras do ano passado, tá? Então, assim, quem dizia: eu não achava que ia acontecer isso, eu pensava que ia ser totalmente diferente. Não. O que está acontecendo no governo Lula já era pedra cantada desde o ano passado. Por quê? É um governo desenvolvimentista, tá? Isso representa um giro de 180 graus em relação ao governo anterior. O governo anterior era um governo mais liberal econômico, né? Era um governo onde o papel do Estado diminui e você traz o setor privado como o principal atuante na economia. No modelo desenvolvimentista, você tem, né, as empresas estatais, né, como players importantes, os investimentos, eles vêm com um apoio muito grande do setor público, e você tem os bancos públicos, como Caixa, BNDES, Banco Nordeste, BASA, FINEP, como principais agentes, né, da promoção do desenvolvimento econômico, certo? É um modelo que a gente já viu anteriormente, né, com o próprio PT, tá? O que eu destacaria como a grande entrega desse governo, espero que realmente vá para frente, é a reforma tributária, tá? Mas, claro, vocês viram as preocupações que eu já lancei. Isso precisa ser muito bem discutido. Se a reforma tributária for para frente, se for aprovada no modelo como vem se discutindo, tá, com seus ajustes,
a economia brasileira vai crescer mais de 10 pontos percentuais nos próximos 10 anos. É um crescimento, assim, muito importante. Por quê? Porque você simplifica, você desburocratiza, né? Você deixa de ter 5, 6 impostos para ter somente um. Né? Então, isso é algo importante. Né? Esses são alguns dos desafios. Eu vou comentar um pouco mais no slide mais à frente. E aqui, isso foi um estudo que foi apresentado logo depois da eleição, onde mostrava quem era o Congresso, né, Câmara e Senado, em verde, aqueles mais de centro-direita, vermelho, os de centro-esquerda, né, e azul, aqueles que vão para lá e para cá, depende dos acordos que são feitos. Mas a gente está falando de Congresso, né? Congresso muda como, né, quem troca de roupa. Né? É muito difícil, mas essa era uma previsão que indicava que o governo ia ter mais dificuldades, ou vai ter mais dificuldades, para aprovar suas pautas. Tá? Mas vamos ver aí. O arcabouço fiscal, né, acho que o primeiro grande desafio desse governo em termos de aprovação a nível de Congresso. Né? Os primeiros 100 dias, né, temos Fernando Haddad como nosso ministro, não é o Meirelles, mas, na minha avaliação, Fernando Haddad está saindo muito melhor do que eu esperava. Tá? Ele está sendo... Daniel está balançando lá a cabeça. Né? O mercado financeiro está gostando do posicionamento dele. Ele apresentou o arcabouço veio melhor do que se esperava, não é o ideal, mas é melhor do que se esperava. E vamos ver como que isso vai transitar no Congresso. Mas, vejam, são tantas... Desde que o governo assumiu para cá, foram tantos anúncios, assim, muitos deles, eu vou dizer, malucos, né, que você fica assustado. Né? Inclusive, retrocessos em relação ao que a gente tinha... Estou já acabando. Em relação ao que a gente tinha no governo anterior. O que mais me preocupa, eu não vou nem entrar em detalhes de história do Correio assumir Uber, não vou entrar nisso, não. Mas o que mais me preocupa, no final a gente... Porque senão meu tempo acaba. Veja, o marco do saneamento básico. Você não pode retroceder com esse marco. A gente teve quase... Só no ano passado... não me lembro agora, foi 70 ou 90 bilhões de reais anunciados de investimentos de norte a sul, da iniciativa privada. Quanto que o governo federal investia nos anos anteriores? Quase nada. E a gente está falando da coisa mais básica que tem, que é você ter água e esgoto. Né? Então, assim, tem coisas aí que precisam ser realmente debatidas. Tá? Não vou ler tudo isso, mas depois a gente pode debater. Só o arcabouço fiscal, né, foi esse gráfico que foi apresentado. Ele não tem um teto de gastos, ele tem, na realidade, um piso de gastos, né, e esse piso ele também acompanha a receita. Né, ele vai até os 70% da receita do ano anterior. Eu tenho preocupações com relação a isso, porque quando a receita está subindo, ótimo. Mas e se a receita cai? E o Congresso adora muito criar despesas permanentes. Como é que você vai tirar a despesa permanente depois? Politicamente. Isso é péssimo. Um programa social foi criado lá, tal, vamos tirar porque a receita caiu. Você não consegue. Então, essa é uma preocupação grande que eu tenho. E o arcabouço, ele vem acompanhado com várias medidas para aumentar a arrecadação. Então, vocês vão ver o aumento da carga tributária acontecendo aí. Já está acontecendo. Veja a história da Shein, das chinesas aí, né? Toda a repercussão que está tendo de ontem para hoje com relação a isso. A grande preocupação é justamente isso, a dívida bruta do governo. Veja que, no auge da pandemia, a gente chegou a quase 87% do PIB e vem caindo. Então, a preocupação do mercado é que isso não dispare.
E o arcabouço, como foi apresentado, ele mantém uma estabilidade. Então, o mercado, de certa forma, gostou disso. Mas tem que ver como que vai ser tratado no governo, no Congresso. Certo? Esse patamar já é alto. No BRICS, os demais países estão na faixa dos 50%. E a gente está com um endividamento já próximo de país desenvolvido. Mas nós somos desenvolvidos? Não, não somos ainda. Só faltam 2 slides, tá? Isso aqui é um levantamento interessante, que ele mostra o IPCA e a expectativa do mercado em relação a ele, para 2023 e para 2024. Existe uma publicação do Banco Central chamada Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira, com a expectativa do mercado. E aqui eu estou mostrando o gráfico, semana após semana, desses dados, desde março de 2020 até março de 2023. Então, o mercado, daqui em diante, aliás, mais ou menos daqui em diante, né, do ano passado para cá, há um ano mais ou menos, começou a precificar a inflação mais alta. Certo? Então, isso é algo que a gente precisa acompanhar, porque, como eu estava mostrando, preocupa muito com relação à nossa economia. Esse é o Boletim Focus. A expectativa para o final desse ano do mercado é de 5,98%, do PIB crescer 0,91%, o câmbio encerrar em 5,25% e a Selic em 12,75%. Mas isso foi divulgado segunda, os analistas, são mais de 200 instituições que são pesquisadas, foram pesquisadas na sexta-feira, o dado saiu na segunda, então, na próxima segunda, talvez a gente já tenha alguma mudança em relação a esse aqui, diante do cenário que eu mostrei para vocês. Tá? E ele mostra sempre para o ano corrente, para o ano seguinte, mais um ano e até 2026, quais são as expectativas do mercado. Esse boletim ele está no site lá do Banco Central, é uma newsletter, você pode se inscrever gratuitamente, e toda segunda de manhã você recebe isso. Você que é comerciante, você precisa estar acompanhando isso, porque mostra para onde a nossa economia está indo. Tá? Então, com isso, pessoal, eu agradeço, espero não ter estourado muito tempo. Só um detalhezinho, quem quiser seguir minhas redes sociais, até o grupo do WhatsApp, que o Guilherme faz parte dele, aponta aí o seu celular, lê o QR Code, que você tem todas as opções aí para seguir. Obrigado, pessoal. Obrigado, Écio. Pedi para você permanecer com o microfone, Écio. A gente vai fazer um bloco de perguntas agora, vamos ter um tempo para perguntas. A gente vai indicar o pessoal, você levanta a mão, se identifica a pergunta. É bom que você fique de pé e fale no microfone, e aí o Écio vai responder as perguntas. Lembrando que, ao final, a gente ainda vai ter a apresentação da agenda do Cindy Lojas e um sorteio do cartão do empresário. Todos que estão presentes vão poder participar. Nossa colaboradora vai entregar, então, a primeira pergunta. Eu gostaria de registrar a presença do vice-prefeito Arimatea, representando aqui o prefeito Kiko do Armazém. Seja bem-vindo. Écio, professor, né? Parabéns pela palestra. Ficou uma dúvida aqui em relação ao seguinte: a gente tem um desemprego aumentando, né? Economia PIB caindo, então mostrando uma desaceleração que pode virar recessão, né? E juros altos, com inflação ali batendo. Remédio para a inflação é juros, mas não só juros. O governo tem que se mostrar e ajudar nesse remédio com outros remédios, outras ações que baixem a inflação. Eu queria que você discorresse um pouquinho quais seriam esses outros remédios que o governo pode fazer e não só criticar o Banco Central. Sim, muito importante que você mencionou. O arcabouço fiscal é uma medida importante. Por quê? O que é que mexe com a inflação? Excesso de moeda, que quando você baixa os juros, você tem mais moeda circulando na economia, e isso traz a inflação para cima. Ou excesso de gastos. Quando o governo, que aí não é o Banco Central, quando o governo resolve gastar mais, aí ele gera mais inflação. Se ele gasta num ritmo maior do que o que a economia consegue produzir, gera mais inflação. Então, o arcabouço é algo importante nesse sentido, porque ele disse, olha, vamos limitar. Não vai ser explosivo,
como muita gente tinha medo que fosse. Aí isso sinaliza para o Banco Central, né, olha, o governo está sendo responsável. Vamos, então, rever o nosso modelo e, provavelmente, a taxa de juros cai. Mas ele fica de olho também na inflação. Então, são essas duas vertentes que a gente tem que estar acompanhando muito. O quanto o governo, o Banco Central mexe nos juros, que hoje está num patamar muito alto, mas também o quanto o governo está gastando. Se o governo gasta demais, gera mais inflação. Isso é, na economia, a gente sempre está no olho nessas duas coisas, né? Na missa e no padre. Bom dia, professor. Bom dia. Fazendo uma ligação com a economia mundial e aqui local, a iniciativa que houve, década de 60, eu acho, da fábrica Fosforito em Olinda, quando quiseram colocar aqui, né, Pernambuco, na vanguarda de fornecimento de fertilizantes, e, infelizmente, por decisões políticas, a fábrica não evoluiu, né? Hoje seria menor a dependência do Brasil com relação ao fertilizante da Rússia. Você pode explicar mais um pouco sobre isso? Não, Obrigado. Você já respondeu a sua própria pergunta. Sim, né? A gente, no ano passado, teve um aumento considerável no custo dos fertilizantes e até muita gente criticou o Bolsonaro porque ele não se posicionou, mas imagina se ele se posiciona, né, em relação à Ucrânia, né, como muitos esperavam, a Rússia já não ia mais mandar fertilizante nenhum para cá, né? Já estava difícil, inclusive, fazer esses envios por conta das retaliações. E aí você ter um desenvolvimento de uma indústria de fertilizantes aqui no nosso país é muito interessante, muito importante. Só que você tem que ver os insumos, né, para se produzir o fertilizante. E aí são minérios que tem em determinadas regiões, não é tão fácil assim também. Eu, na época, até procurei me informar um pouco mais, né, e realmente a gente tem um agronegócio que hoje a gente alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, não é só aqui no Brasil, mas depende de fertilizantes, né, para que a gente possa produzir com a capacidade que a gente tem produtiva, né, de atender esse mundo todo. Então, acho que é um setor que pode se desenvolver bastante, né, para melhorar ainda essa cadeia produtiva do agronegócio. Bom dia, professor Edson. Eu fiquei com dúvida com relação, quando você falou desses dois índices, IPCA e GPM, e deu um pipoco muito grande no GPM na época do... A expectativa de 23 e 24 é do GPM ser inferior ao IPCA ou é isso aí que eu queria saber? É importante isso que você falou. Eu não mostrei, mas o IGPM chegou aos 35%, né? E naquela época, naquela hora, ninguém conseguia repassar isso num contrato de aluguel, né? Isso. Muita renegociação teve que ser feita a partir daí. E aí muita gente migrou para o IPCA. Não sei se foi o seu caso, mas muita gente migrou. Pois é. Aí o que aconteceu? Você vê agora o IGPM acumulado de 1%. Né? E o IPCA ainda caiu agora para 4,6%, mas está mais alto. Normalmente, eles andam juntos. Tá? Só que a pandemia bagunçou tudo. Aí, como eu disse, o IGPM é mais a inflação do atacado. Essa inflação ela disparou. Né? Você via lá minério de ferro, diversos insumos que dispararam de preço. Os fretes dispararam de preço. E aí isso repercutia. E o varejista foi estrangulado nessa história, porque o atacadista vendeu mais caro para ele e ele não conseguiu repassar para o varejista. Novamente, eu passei por isso também. Nossas margens ficaram apertadíssimas por conta disso. Se a gente repassa isso, o consumidor, que o desemprego estava nas alturas, não ia conseguir consumir nada. Né? Então, respondendo, de certa forma, a tendência histórica, esse momento ele foi algo fora da curva, mas é que um ande junto com o outro.
e o IPCA sempre um pouquinho mais alto. Depende também da meta de inflação. Se o Banco Central disser, não, nossa meta de inflação é 3%, como ele está dizendo, aí você vai ter isso mais próximo. Tá? Mas eles andam junto. Porque um transmite para o outro. Tá certo? Bom dia, professor. Meu nome é Ricardo. Eu não sei se o senhor tem algum recorte, alguma pesquisa que o senhor tenha feito, que eu já percebi que o senhor também é um exímio pesquisador, sobre o poder de consumo das classes em Pernambuco. Por que minha pergunta? Porque o comércio, o serviço de bens e serviços, né, a gente quando está na pesquisa, quando está visitando os municípios, quando está vivenciando as dores dos comerciantes e também dos prestadores de serviços, falam muito sobre a questão de faturamento. Preciso vender mais, preciso vender mais, preciso vender mais, e o cliente não está vindo me comprar. E minha pergunta é essa, porque eu fiquei na dúvida, será que o professor fez algum recorte, alguma pesquisa nesse sentido, o quanto isso, né, o quanto esse consumo dessas classes diminuiu? E aí, pesquisando, antes de vir para cá, ontem, né, eu descobri uma pesquisa do Grupo Santander, inclusive vinculada a Pernambuco, em setembro de 2022. E a mesma instituição bancária também fez uma pesquisa similar com o Bretec Bradesco, que é um link do Bradesco que faz essas pesquisas. Que, por exemplo, a classe C e D em Pernambuco diminuiu em 14% o poder de compra. Isso em 2022. Né? Não sei se existe algum outro recorte dizendo assim, o que é que esses 14% se referenciava, por exemplo, à questão per capita em Pernambuco, ou a nível de compra. E aí eu queria saber se o senhor tinha feito alguma pesquisa nesse sentido também. Pesquisa não fiz, né? Mas eu acompanho esses indicadores que eu apresentei boa parte aqui. Você tem a taxa de desemprego. Você tem a segunda maior taxa de desemprego do país. O que é que isso acontece? O poder de compra da população cai. Se você tem 14% da população que se diz desempregada, veja que a pesquisa ela você vai lá e diz que está procurando emprego. Ainda tem aqueles que nem sequer estão procurando, mas que estão também desempregados, certo? Isso já reduz bastante o poder de compra da população. Aí alia com isso a inflação. Antes de ontem, eu dei uma entrevista até para a Rede TV, que a cesta básica pernambucana, na passagem de mês para março, segundo o DIEESE, foi a que teve a maior queda a nível Brasil. Certo? Mas, quando você olha dentre as cestas, a gente está mais ou menos no meio. Nem é a mais cara, nem a mais baixa. Então, também tem que olhar, né, os preços, né, como é que a inflação local está se comportando. Certo? Então, são vários fatores aí que precisam ser analisados. Mas o que mais me preocupa é a taxa de desemprego. Quando você tem a taxa de desemprego muito alta, a nossa economia ela não está indo bem. E aí você não tem consumo. Né? Veja a indústria, a produção industrial no ano passado, de Pernambuco, caiu quase 3%. Se ela não está produzindo, é porque não tem gente consumindo lá na ponta. Né? Então, é uma situação que precisa realmente ser retrabalhada, ser melhorada. E aí, como eu disse, é o grande desafio para a governadora Raquel. Bom dia, Écio. A minha preocupação é com relação à reforma tributária. A gente fala muito sobre... Você falou na sua explanação que vai diminuir do setor produtivo da indústria e aumentar no setor de serviço, ou seja, onde a gente faz a melhor distribuição de renda, onde a gente emprega mais pessoas e famílias, você vai sofrer uma oneração. Você tem aí a PEC 45, você tem a PEC 100. Tratando disso, você tira os incentivos fiscais do Nordeste, do FINOR, do FNE, do Nordeste. A Zona Franca de Manaus já estabeleceu que o incentivo para a Zona Franca permanece até 2036, ou seja, fica fora disso. O Nordeste é um setor onde a gente tem a maioria da população com a menor renda,
consequentemente, a menor renda per capita e, consequentemente, a menor poder aquisitivo para gastar nos bens de serviço, seja ele restaurantes, hotelaria, comércio, supermercados, atacadistas, etc. Mesmo que a implantação do imposto seja progressivo, você tem aí previstos 2 anos de teste, ou seja, 24 a 25, com uma alíquota de 21% apenas para experimentar a cobrança e diminuir no ICMS, e depois você vem com a cobrança de 20, 20, 20 e 20, ou seja, daqui a 7 anos você perde os incentivos. Estou lembrando isso em função de várias empresas que têm um poder de se modernizar com tecnologia, com robótica, e isso diminui a oferta de emprego, você tem mais desemprego e mais gente pobre nas cidades brasileiras. Como é que você vê? Você acha que isso passa no Congresso? Você acha que nós teremos, daqui a 10 anos, cada vez mais uma concentração de renda no Sul, como hoje já existe em São Paulo, como hoje toda a malha aérea do Brasil se concentra em São Paulo e não há uma distribuição como nos Estados Unidos e nas outras cidades do país, e isso empobrece a população dos demais estados. Como é que você vê essa transição dos impostos, mesmo que passem, mesmo que seja gradativo, daqui a 10 anos nós teremos um Nordeste muito mais subdesenvolvido do que a região Sul? Você já resumiu bem, né, o cenário que a gente tem pela frente. É um cenário desafiador. O que eu diria é que a questão do imposto, ele não vai ser mais cobrado na origem, vai ser cobrado no destino, né? Então, isso pode ser um fator que ajude a diminuir essa concentração que hoje você tem no eixo sul e sudeste, principalmente. Mas a gente tem que discutir, como eu estava dizendo, como que a região Nordeste vai ser tratada. As propostas falam de um programa de incentivo para a região Nordeste, mas existe um conselho nesse modelo que ele é distribuído dentre os estados. Aí, como que essa queda de braço vai ser favorável para a gente, né? Então, isso realmente precisa ser mais discutido. Para o país como um todo, traz desenvolvimento, mas você tem que tratar também, ver como que essas regiões vão ser tratadas nesse processo todo. Você deu um ótimo exemplo aí de como isso vai impactar a nossa região. Com relação à questão da modernização, tecnologia, aí eu já não me preocupo tanto, porque você sempre tem novas demandas para novos serviços, né? Se você cria um exemplo básico, né? A questão do drone substitui a mão de obra de tal coisa, mas você precisa do operador do drone, você precisa da mão de obra do drone, ou do serviço adicional que gera a partir daí, né? Então, isso eu não me preocuparia tanto. Não, o que eu estou falando é você vai pagar menos imposto na indústria, que ela, pela informática e pela modernização, ela vai empregar menos gente, apenas isso. Vai empregar mais nos outros lados de serviço. Eu me preocuparia... É a oneração do lado de cada serviço. Eu me preocuparia mais com o setor de serviço que está empregando menos. Porque as modernizações que a gente está vendo agora, com inteligência artificial, estão sendo direcionadas mais para o setor de serviços do que para a própria indústria. Então, isso é o que precisa também ser bastante repensado. Uma proposta que eu vi fala também de você desonerar a folha do setor de serviços, como uma forma de compensação, para que você você aumente a carga tributária, mas desonera, então uma coisa compensaria com a outra. Porque no valor adicionado, na indústria, é muito fácil. Cada etapa, você subtrai o insumo e só paga o imposto sobre aquilo que você adicionou. Mas no setor de serviços, o insumo é a mão de obra e não entra no cálculo do valor adicionado. Então, você tem uma carga muito alta, né, do valor adicionado. Tá? Então, tem muita discussão. É o sistema que todos os países adotam. Até vizinhos nossos aqui da América do Sul têm o IVA, né?
Na Europa também tem. Nos Estados Unidos é o sales tax, né, que é um imposto sobre venda. E a gente é que tem esse manicômio tributário. Então, assim, errado nós já estamos. A gente precisa corrigir para um modelo melhor e que leve em consideração todas essas preocupações que tanto eu coloquei como você também colocou. Bom dia. Bom dia. Eu sou Edivaldo, do supermercado Arcomix, Arcovita. Estou sendo presidente do Sindivarejista do Recife, o sindicato que representa os supermercados. E a maior preocupação para todos nós que somos comerciantes, né, e empreendedores é o emprego. E nós estamos vendo o Ceará, né, o Ceará na frente da gente, quando nós, pernambucanos, né, já somos o leão do norte. Né? Então, assim, tantas entidades que estão presentes aqui hoje, né, vários sindicatos, a FEComércio, o que é que a gente pode fazer mais? A exemplo da FEComércio agora, né, o presidente Bernardo está à frente aí dessa escola de sargentos, né, que está vindo aqui para o nosso estado de Pernambuco, investimentos bilionários, geração de emprego muito grande, e, com certeza, outros estados também estão querendo isso. Então, o que eu quero colocar é assim, o que é mais que nós, como entidades, a exemplo da FEComércio, se juntar com outras federações, FIEP, estou vendo aqui representante de shopping, né, Eduardo faz parte, outros sindicatos, faz assim, porque a gente não pode só esperar que a governadora vai atrair investimentos. Eu vejo assim que a gente está chorando pelo leite derramado, né? Ontem teve a notícia, né, que a Transnordestina não vem mais para cá, está indo para onde? Para Pecém, para o Ceará. Então, assim, o que é que a gente pode fazer mais para fazer uma grande pauta aí de grandes eventos como o Bernardo, né, o nosso presidente está à frente, né, que eu queria até que ele desse uma palavrinha também sobre esse tema, né, que a gente vem acompanhando, essa escola de sargento, né, e o que é mais que a gente pode estar, como entidade, pode estar fazendo para a atração de empregos, grandes projetos aí, que a gente pode não somente esperar pelos nossos governos, mas os empresários, de maneira geral, se juntar, não ficar assim, cada um preocupado só com o seu negócio, né? E a gente está junto aí. Uma pergunta para você, e também queria que Bernardo desse também assim, a sua colaboração, porque ele está à frente aí de vários projetos. O que a gente juntos a gente pode fazer? Não, acho muito importante, né? Porque é aquela coisa, você não pode ficar só esperando, você tem que fazer a sua parte. Né? Veja, eu sou professor da Federal, poderia estar lá na minha só, né, indo, dando minha aula, fazendo uma pesquisa, alguma coisa básica, e depois indo embora. Né? Meu fim de semana até começaria mais cedo. Mas eu gosto de me meter em coisas e ir atrás e trazer alguma contribuição. Então, veja, eu mencionei que eu sou presidente lá do Comitê de Competitividade e Desburocratização do LIDE. E a gente está desenvolvendo uma pauta para justamente, é uma agenda micro, né, não uma agenda macro, mas que mexe no dia a dia de todo mundo. A gente procurar trazer as prefeituras para que elas se conscientizem de que precisam desburocratizar, né, a forma com que eles tratam com o empresário, para que você possa empreender, gerar mais emprego, gerar mais renda, porque, no final das contas, é isso. O empresário ele quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas, para ganhar dinheiro, ele tem que empregar, ele tem que comprar, vender, produzir. E ele... Essa é a parte mais, né, mais importante até. Né? Você se arrisca e muito. Mas é aquela coisa, até você poder calcular o seu risco, você precisa ter uma liberdade para isso. E não ficar se preocupando com o carimbo do documento tal que vai ser levado e um fiscal só vem daqui a 3 meses, né, para exercer lá o trabalho dele. Nada contra o trabalho, mas que você tenha os princípios dessa liberdade econômica para poder investir. Veja que é uma agenda pequena, mas ela envolve, dos secretários que eu conheço, eu já conversei com alguns. Semana que vem eu tenho uma reunião na AMUP para poder ter um engajamento maior nesse sentido.
né? O nosso comitê aí atuando. E a gente vai fazer uma pesquisa, já fizemos uma em 2021, onde a gente fez um ranking das instituições mais burocráticas do Estado. E aí, logo depois, saiu aquele do Banco Mundial, do Doing Business, que Pernambuco ficou em último lugar. Não sei se vocês lembram disso. E os resultados batiam com o nosso. O nosso a gente pesquisou com os empresários do LEAD, né, que aí tem empresários de grande porte e eles saíram nomeando. A gente vai refazer essa pesquisa para ver se mudou a percepção, porque Estado e Recife se movimentaram para tentar melhorar, e a gente vai replicar essa pesquisa com os municípios, com os secretários também, para que eles digam qual a percepção deles, porque eles podem até achar que eles são rápidos, e o empresário vai dizer que não, você não é rápido, olha só o contraste. Aí a gente está desenvolvendo um ranking dos municípios mais competitivos. Já existem outros, o CLP tem um ranking, e você tem outros, mas eles pegam um recorte menor do Estado de Pernambuco, dos municípios. A gente quer fazer a abrangência para todos os municípios e aí fazer um ranking do mais competitivo ao menos competitivo. O vice-prefeito Cabo está aqui, olha, já vamos conversar depois, porque isso é importante, né? Você mostra que é melhor. E aí, como que a gente chegou nisso? Eu não inventei isso. Eu olhei como benchmark o que estava sendo feito em Minas Gerais. Eles têm um ranking, eles têm um prêmio no final do ano para o município que é mais competitivo. Mas vamos fazer isso aqui. Aí a gente está configurando, montando. Então, assim, uma estratégia é ver o que os outros estão fazendo, né? O Ceará juntou esse grupo aqui, federações, e foi visitar na feira tal, ou trouxe a empresa tal e implantou, conseguiu trazer esse negócio para cá. Não tem nada de errado de você copiar o que está sendo bem feito. Veja, lá em São Paulo, né, o Tarcísio, que era o rolo compressor do Ministério, né, de... Qual era o ministério dele? Que eu não me lembro mais. De infraestrutura. Ele agora está com um rolo compressor lá em São Paulo, né? Já anunciou que vai privatizar a Sabesp, os metrôs de São Paulo vão ser privatizados, e está lá... Trazendo investimento do exterior, agora recentemente. Criou uma secretaria só para isso, né? Por que Pernambuco não pode fazer também isso, né? Tem que fazer pressão, né? Seja governador A, B ou C, os governadores vêm e vão, né? E os negócios, se tudo der certo, continuam, né, para seus filhos tocarem mais na frente. Certo? Então, eu acho que é muito nesse tipo de pegada, de ação, de ver o que está sendo feito, de conversar bastante. O secretário da Reforma Tributária, por exemplo, Bernardo Api, eu falei lá com o Drayton, lá no LEAD, e disse, Drayton, a gente tem que trazer ele para cá. Aí vai ter um evento do LEAD só com o Bernardo Api. Por que não a FEComércio também? Fazer isso, trazer o Bernardo Api, botar ele contra a parede, fazer, e o Nordeste, e Pernambuco, né? Como é que vão ficar? Certo? Acho que, e é o que eu vou fazer no evento do LEAD. Eu vou botar ele contra a parede para ouvir quais são as propostas para a nossa região. Tá certo? O secretário ele já foi lá na CNC. E a gente já fez uma entrevista e uns acostos com ele lá. É por isso que foi um dos que já está absorvendo a fazer alíquotas diferentes. Ele foi na CNC semana retrasada, não foi? Exatamente. Assim, E duas perguntas antes de falar sobre a escola de sargento, que nosso amigo falou aí. A CNC fez uma pesquisa agora sobre endividamento e a inadimplência. E quem está mais endividado é justamente a classe menos favorecida. O levantamento foi até 10 salários mínimos, abaixo o percentual é maior de endividamento e, consequentemente, inadimplentes, né? À medida com o endividamento, a gente sabe que não é problema endividamento. O grande problema é o percentual do endividamento, não é? Você está devendo 10%, 20%, até 30% é normal. Você, na hora que compra um cartão de crédito, você já está endividado.
né? Seu cheque especial já conta como endividamento, mesmo grande, não usando. Mesmo não usando. Mas o grande problema do endividamento também é o juro, porque 90% dos endividamentos é sob cartão de crédito. E a outra pergunta, nem me lembro mal o que é, mas eu vou falar da escola de sargento. Essa é uma escola, é um investimento de quase 2 bilhões de reais. E há 2 anos atrás, quando começou, quando eu soube disso, um general falou comigo e a gente intercedeu para fazer a ponte com o Estado. E desde o início a gente tem um apoio. A concepção da escola foi feita dentro do SENAC. Vieram 35 especialistas do Exército do Brasil todo. Passou uma semana lá do SENAC e a gente dando todo o apoio a ele para a concepção. É uma escola que vai impactar em 5 municípios, Abel Lima, Paulista, Recife, e onde tem Araçoiaba, e onde tem a contrapartida do Estado. Então, a gente ficou muito preocupado com o governo do Estado, porque a governadora disse que não tinha dinheiro. Era 300 e poucos milhões de investimento, só que as informações que ela recebeu talvez não seja a mais correta. Esses 300 e poucos milhões, 100 e poucos milhões era só a triplicação da BR-232, que já está sendo feita. O resto ficaria em 110 milhões. Teve outro investimento, que foi a doação que o Estado fez num terreno ali perto da Arena Pernambuco, para a Escola de Sargento, que também não saiu um centavo dele, né? E, na verdade, esse investimento seria 110 milhões, que seria em infraestrutura, acessibilidade, investimento na região, nas ruas, de saneamento, não tinha nada a ver dentro da escola. Então, uma das coisas, Edivaldo, que a gente tem que, como contribuir para esse grande investimento, são quase 2 bilhões, é pressionar os nossos deputados e a governadora, né, através das prefeituras, que aí você pode dizer aqui, mas o Estado está longe, o cabo está longe. É global, minha gente. São 2.400 alunos permanentes. São mais de 200 milhões de aporte por ano nas despesas dessa escola, com salário, com manutenção, tudo, entrando na economia de Pernambuco. Então, quando você faz a economia, o cara quer vir para Suape, o cara quer vir para Muro Alto, o cara quer vir para as praias aqui do Cabo, do Gaibu, entendeu? Então, tudo isso é uma bola de neve, não é? Então, uma grande bola de neve positiva. Exatamente, uma bola de neve positiva. Investe aqui. O que a gente tem também que botar na cabeça dos nossos políticos é que tem que se fazer projetos de Estado, não é projetos de governo, porque entra um governo e faz uma coisa, entra o outro desmancha e faz outra. Então, eu participo de uma comissão internacional que é de convivência com a seca produtiva. A gente visitamos 5 países onde chove menos do que o Nordeste e são produtivos. Texas, Almeria na Espanha, Austrália, África do Sul e Israel. Só que tem uma diferença da gente. Eles são projetos de Estado. Tem um exemplo lá no Texas, onde tinha um professor, passou 60 anos fazendo pesquisa numa única coisa, num capim Tifton, que foi do Brasil, levou para lá, pesquisou, que era pequenininho, 10 centímetros. Hoje o capim é 60 centímetros, e já tinha um substituto, continuando com a pesquisa. E aqui no Brasil não existe isso. Então, a gente tem que ajudar, exigir que nossos governantes que terminem, que continuem os projetos e não começar a fazer e demitir, fazer e mudar tudo de novo. É isso que... E a Escola de Sargento é isso, viu? Como é que a gente vai entrar pelo sistema Fé-Comércio? A gente vai preparar as empresas em torno, os micro e pequenos empresários, e fazer treinamento para as pessoas que vão concorrer a ser sargento.
porque numa seleção pública eles já estão mais preparados e fica mais fácil. E grande vencedor, a pessoa que mais, a região que mais se beneficiou foi o Nordeste, porque vai ter muito mais chance do nordestino entrar no Exército por a escola ser aqui mais perto. Não, você acertou em cheio, Bernardo. É a grande preocupação é que toda vez que muda de governo, principalmente se muda para a oposição, é desfeito tudo que foi trabalhado anteriormente. Isso não pode, né? É dinheiro da gente, como contribuinte não, como pagador de imposto, né? Que ninguém contribui, ninguém está aqui querendo contribuir com imposto para o Estado, não. A gente é obrigado a pagar. Então, se a gente é obrigado a pagar, tem que ser muito bem utilizado, tem que ter continuidade. Claro, se é um programa ruim, você aperfeiçoa ele ou abandona. Mas eu mencionei o marco do saneamento mesmo, você não pode voltar atrás. Reforma trabalhista, diversos outros, né? Falando um pouco dessa questão de continuidade, e aí, remontando um pouco a sua pergunta, eu terminei passando batido, eu fiz um trabalho para a ADEP, né, a Agência de Desenvolvimento, que era a antiga DDPE. Eu desenvolvi para eles um BI são 20 e tantos painéis para atração de investimentos, certo? No governo anterior. Tá? E aí tem todo tipo de dado que você imaginar, dado da Receita Federal, dado da CVM, das empresas que estão abertas na Bolsa, dados de infraestrutura, telefonia, IBGE, a gente juntou tudo, isso fica sendo atualizado, tem 27 cadeias produtivas que eles podem analisar para adensar essas cadeias. Esse item aqui é fornecido lá do Paraná e vem para cá, para Pernambuco. Vamos atrair essa indústria? Então, veja, é uma ferramenta de atração de negócios. Aí mudou de gestão, eu já estive conversando com o Andrezinho, que é o atual presidente lá da ADEP. Andrezinho, tem isso, precisa melhorar. Tem ainda os dados da Cefaz que poderiam entrar e melhoraria ainda mais a ferramenta. Ele disse, não, Écio, vamos trabalhar. Ou seja, continuidade é uma ferramenta para você atrair negócios, né? E que, de repente, a FEComércio pode ter o interesse também em dialogar com a ADEP para ter acesso, e assim vai. Né? Então, são pontos que pequenas ações, às vezes, fazem uma grande diferença. Lá atrás, a ADEP olhava no LinkedIn para atrair empresas. Você não pode fazer isso. Você tem que ter uma ferramenta realmente rodando para puxar essas oportunidades. Antigamente tinha a FIDEM, né, que fazia um trabalho conjunto de toda a região metropolitana, e veio um governo aí de mancha, vem outro e fortalece. Mas eu me lembrei o que eu queria falar com você. Sobre o IVA. Estão se falando de 25%. Nos Estados Unidos é 3%, 4%, o mais caro é 7%. Aí chega aqui quer implantar 25%. Já começa sendo um dos mais altos do mundo. Do mundo, exatamente. Aí, veja, fica um pequeno empresário na loja dele, vendendo material. Olha, o material é R$100, mas você vai pagar 125, porque 25 é de imposto. Aí o cara vai dizer, eu não quero com nota, não. Olha a complicação aí para o empresário. Vai ser uma grande dor de cabeça para o pequeno empresário estar na pontazinha dele, só pelo valor. Não é? Por outro lado, isso também é bom. Porque o comprador, o cliente vai olhar, veja o da Shopee de ontem. Pessoal, quem paga é a empresa, não é. Né? Quem paga é o consumidor. E, pessoal, é 60%. Ninguém sabia que era 60%. Na realidade, sabia, mas não prestava atenção. Então, quando chegar lá e disser, não é 100, mais 25, 125, 25 é de imposto, a pessoa vai dizer, que absurdo, isso tem que baixar, é alto demais. Aí tem esse, como estou dizendo, tem esse outro lado também, que nós brasileiros somos inocentes, a gente não percebe o que está acontecendo, uma carga tributária altíssima, né? Temos uma carga tributária aí na casa dos 33%, que se fala,
como a gente viu, alguns setores é mais, outros menos. E os serviços que a gente recebe, né? Então, muito complicado, tá? Mas eu recebi ali um alerta que eu tenho, acho que agora alguns segundos só. Pessoal, muito obrigado aí mais uma vez. Obrigado aos que indicaram a FEComércio para ouvir a minha palestra. Espero que tenham gostado, né? E estou à disposição nas redes sociais aí para a gente conversar também. Tá joia? Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Écio Costa. Como ele falou, podem mandar mensagens por direct message, né, a mensagem direta do Instagram, e